teu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Olá, irmãos, bom dia, feliz sábado, tudo bem com você? Quem está falando é o pastor Ulisses. Nós somos aqui da Associação Bahia Sul, Ministério Pessoal e Evangelismo aqui da associação. E nessa manhã nós temos o privilégio de compartilhar com você a Bíblia, compartilhar a palavra de Deus. E eu queria convidar você para que, se você tem a sua Bíblia, se você tem a palavra de Deus aí, eu queria que você pegasse agora. Nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus. E eu queria que você fosse buscar a sua Bíblia. Se já está com a Bíblia na mão, amém. Se você ainda não pegou a Bíblia, eu vou esperar um pouquinho para você buscar a Bíblia, porque nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. E eu queria convidar você para abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler do verso 22 até o verso 33. Você já abriu a Bíblia? Então vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim, olha: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo que verdadeiramente ele era Filho de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, queremos nesse momento especial que a Tua palavra foi aberta, que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos entender a Tua palavra. Te pedimos agora que o Teu Santo Espírito, que está entre nós, que está agora em nossa casa, que Ele fale ao nosso coração, que Ele toque a nossa vida. Nós damos autorização ao Deus Espírito Santo para que Ele toque em nós. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aquele dia tinha sido um dia muito complicado para Jesus. Aquele dia tinha sido um dia muito cansativo para Jesus. E deixa eu te dizer, aqui nesse momento nós conseguimos entender o que é Jesus como um ser humano, porque deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ele era tanto Deus como um ser humano. Ele era 100% humano e 100% divino. Como isso é possível, nós não sabemos, a Bíblia não explica. Quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos entender. Mas como é que eu sei que Jesus ele era 100% humano? Porque quando eu olho para as páginas da Bíblia, eu vejo um Jesus que se cansa, um Jesus que sente sede, um Jesus que sente fome, um Jesus que dormia. Isso me mostra que Jesus era um ser humano. Como é que eu sei que Jesus era 100% divino? Quando eu olho aqui para o texto da Bíblia que eu vejo um Jesus que abre o olho do cego, um Jesus que levanta o aleijado, um Jesus que ressuscita pessoas mortas, então nós podemos ver que Jesus era 100% humano e 100% divino. E nesse momento aqui na parte humana, Jesus estava cansado. E a Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos, pediu para que os discípulos fossem para um lugar deserto, para um lugar que não tivesse pessoas, porque grandes multidões acompanhavam o ministério de Jesus. Por que Jesus pediu isso para os discípulos? Ele queria descansar. E a Bíblia diz que eles saíram, deixaram uma grande multidão,
entraram no barco e começaram a navegar para um lugar que fosse deserto. Mas a Bíblia diz, e a palavra de Deus diz, que quando eles estavam indo, a multidão começou a ver para onde o barco estava indo. E por terra, eles começaram a ir para onde Jesus estava. E a Bíblia diz que quando eles chegaram nesse lugar deserto, que seria o lugar para que Jesus descansasse, a multidão estava ali. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Jesus não mandou aquelas pessoas embora, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jesus, ele curou os seus enfermos, Jesus continuou pregando. E a Bíblia diz que quando estava caindo a tarde, já estava ficando escuro, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, manda esse povo embora, não tem o que comer. Manda essas pessoas irem para as vilas, irem para as cidades, para que eles possam procurar comida. E sabe o que a Bíblia diz, querido? A Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês não dão de comer para eles? Mas, Senhor, nós não temos nada que comer. E um discípulo disse: Senhor, para não dizer que nós não temos nada, nós temos uma merenda de uma criança. 5 pães e 2 peixes. E eu te pergunto, o que é 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a multidão era de mais ou menos 5.000 pessoas. Mas deixa eu complicar um pouquinho. Veja, quando a Bíblia diz que era 5.000 pessoas, a Bíblia só conta homens de 20 anos para cima que poderiam ir para a guerra. Ou seja, a Bíblia não está contando crianças e a Bíblia não está contando mulheres. Agora pense comigo, se metade daquelas pessoas, daqueles homens fossem casados, nós estamos falando de quantas pessoas? Você já parou para pensar? E se metade daqueles casados tivessem filhos? Lembre-se, na época de Jesus não é igual hoje. Hoje nós temos um filho é bom, 2 está médio e 3 a gente sai correndo. Pela graça de Deus, me livre, 3 é demais, pastor. Naquela época era crescer e multiplicar. Mas vamos pensar que cada um daqueles casais tivessem 2 filhos. Eu queria que você fizesse a conta. Então 5.000 pessoas era o mínimo. Nós tínhamos muito mais de 5.000. E você conhece a história. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão e o peixe, Jesus deu graças, Jesus partiu o pão, chamou os discípulos e disse assim: agora vocês vão pegar pão e peixe e vão distribuir para as pessoas. E o que aconteceu? Jesus pegou o pão e o peixe e você conhece a história. Os discípulos iam, buscava pão e peixe, levava para as pessoas, voltava, tinha mais pão e peixe, voltava e quando chegava de novo tinha mais pão e peixe. E eles olharam e pensaram assim: tá minando do chão? E você conhece, a Bíblia diz assim, olha, todos comeram. Não só isso, a Bíblia diz, todos comeram e se fartaram. Você sabe o que é isso, querido? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E a Bíblia vai mais além, a Bíblia diz que todos comeram, se fartaram e sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que é que Deus está falando para mim e você? Deus está falando para mim e você que as bênçãos de Deus, quando ela vem para nós, ela é sem medida. Amém? Ela é sem medida. Por exemplo, se só você é da igreja na sua casa, e quando Deus te abençoa, Deus abençoa você, Deus abençoa seu pai, sua mãe, Deus abençoa seu esposo, Deus abençoa seus filhos. É assim, queridos, Deus, ele nos abençoa de maneira sem medida. E foi esse grande milagre que aconteceu, que fez com que as pessoas despertassem. E sabe o que aconteceu? Esse texto que nós lemos aqui na palavra de Deus, ele também aparece em outros lugares. E lá no livro de João, no capítulo 6, a partir do verso 15, esse texto também aparece. E eles, sabe o que eles estavam pensando? A multidão se juntou com os discípulos e eles imaginaram o seguinte: por que Jesus ele não é, ou ele não se coloca como nosso rei? E alguém teve a brilhante ideia, queridos, de pegar Jesus à força e proclamar Jesus como rei. E eles estavam junto com os discípulos, estava aquele motim, eles queriam colocar Jesus, pegar à força Jesus e colocar num trono e sair gritando e proclamando Jesus como rei. Mas eu e você sabemos, Jesus, ele não veio à terra para sentar num trono nessa terra, para ser um rei nessa terra. O único trono que Jesus quer sentar nessa terra é o trono do nosso coração. E que nós possamos permitir, e que nessa manhã você permita que Jesus sente no trono da sua vida, para que ele possa reinar na sua vida, possa reinar no seu coração, que realmente Jesus seja o Senhor e o Rei da sua e da minha vida. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Jesus ele percebeu
que os discípulos e a multidão estavam querendo fazê-lo como um rei, estavam querendo colocá-lo à força como um rei, porque eles pensavam o seguinte: se Jesus for o nosso rei, nós seremos uma nação imbatível. Porque pense comigo, se Jesus fosse o rei, se a nação de Israel, saísse para uma guerra e no meio da guerra alguém ficasse doente, Jesus curaria. Se eles saíssem para uma guerra e alguém morresse, Jesus ressuscitaria. Se eles saíssem para uma guerra e algum deles, lá por causa do tempo da guerra, passasse fome, Jesus multiplicaria o pão. Israel seria uma nação imbatível, ninguém conseguiria, seria a maior nação do planeta. Então eles pensaram nisso, eles pensaram num rei terrestre. Mas sabe o que Jesus fez? A palavra de Deus diz no verso 22 que Jesus compeliu os discípulos a embarcar. A palavra compeliu é uma palavra bonita, mas essa palavra significa obrigar. Jesus obrigou os seus discípulos a embarcar, a entrar no barco, a irem para o outro lado do mar da Galileia. Os discípulos, eles não entenderam, os discípulos, eles queriam, juntamente com a multidão, proclamar Jesus como rei, mas Jesus, ele não tinha ainda cumprido o seu ministério. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus tira os discípulos, eles embarcam, e agora Jesus, ele pega a multidão e agora ele manda a multidão embora. A Bíblia diz que Jesus embarca os discípulos e ele despede a multidão. Jesus olha para a multidão e diz: pega o beco, chispa, vaza, vai embora. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz no verso 23 que depois que a multidão foi embora, Jesus subiu ao monte para orar. A Bíblia não diz por que ou por quem Jesus estava orando, mas eu imagino que Jesus estava orando pelos seus discípulos. Os discípulos ainda não tinham entendido o ministério de Jesus. Os discípulos ainda não tinham entendido qual era a verdadeira função de que Jesus tinha vindo a essa terra. Então Jesus ora. E a Bíblia diz que os discípulos, eles foram para o mar da Galileia, já tinha escurecido, já era noite, eles estavam navegando. E a escritora norte-americana Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, falando sobre esse episódio de forma especial, ela diz que os discípulos, eles foram navegando e eles estavam conversando entre si. E a conversa que estava dentro do barco girava em torno de incredulidade. Ou seja, eles estavam começando a duvidar. Será que Jesus realmente é quem ele diz que é? Será que ele é o Messias? Será que ele é o prometido? Será que aquilo que está escrito no Antigo Testamento, será que ele é verdadeiramente esse que nós estávamos esperando? E queridos, enquanto eles estavam incrédulos e conversando sobre esse tema, uma grande tempestade veio. Eles não se aperceberam e a tempestade pegou-los de surpresa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Antes dos discípulos serem discípulos, o que eles eram? Isso, pescadores. E eles eram pescadores no Mar da Galileia. E no Mar da Galileia, filho, eles estavam aonde eles estavam acostumados. Quantas tempestades eles tinham passado no Mar da Galileia? Várias tempestades, aquela seria mais uma. Então eles estavam ali, entre aspas, confortáveis, mas aquela tempestade foi diferente. E eu fico imaginando eles correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e remando, e tirando água, e desce vela, e sobe vela, e eles não estavam conseguindo, e eles não estavam conseguindo fazer com que o barco ficasse estável. Eles estavam prestes a afundar, eles estavam prestes a morrer, eles estavam já cansados, prestes a entregar as suas forças. Como eu falei para você, esse texto também aparece em outros lugares, e no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 45, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus, quando ele terminou sua oração no monte, ele desce, e ele estava na beira da praia, olhando e vendo o que estava acontecendo. Mas em nenhum momento na Bíblia diz que os discípulos clamaram por Deus, clamaram por Jesus ou pediram socorro. Eles estavam tentando solucionar com as suas próprias forças. E quando eles não estavam mais conseguindo, você sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus, mesmo sem eles clamarem e pedirem, Jesus, ele foi socorrer os seus discípulos. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele foi andando sobre as águas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tentou andar sobre as águas? Eu já tentei. Veja como é que funciona a cabeça de jovem, de adolescente. Nós estávamos num acampamento de jovens e o pessoal estava lá se divertindo, tomando banho, e tinha uma água. E eu olhei para a água onde as pessoas estavam se divertindo e eu tive aquela brilhante ideia. Eu vou dar uma de Jesus. Eu vou andar sobre as águas.
E eu digo para você, eu não lembro de ter feito uma oração mais fervorosa na minha época de adolescente do que aquela. E eu fiz a oração. E eu fiz um pedido especial a Deus. E eu disse, agora. Olhei para a água, coloquei o pé na água. E sabe o que aconteceu? É isso aí, eu afundei. Saí da água e pensei, mas o que deu errado? Eu não orei? Eu não pedi? Vou tentar de novo. Cabeça de adolescente, cabeça de jovem, olha só como é que é. Eu me afastei um pouco, fiz a mesma oração fervorosa e fui de pé firme, pá, andando, coloquei o pé na água e você não sabe o que aconteceu. Afundei de novo. Saí da água e pensei, não. E imaginei o seguinte, já sei, Jesus tomou distância. Fui o mais distante que pude e aí saí correndo a toda velocidade e pulei. Deixa eu te dizer, eu fui sobre as águas enquanto eu estava no ar, porque quando eu toquei na água, isso mesmo, eu afundei. E depois fiquei pensando, o que será que deu errado? Eu não orei, eu não pedi? Mas eu queria que você entendesse uma coisa, qual era ou qual foi o propósito que eu tinha de andar sobre as águas? Nenhum. Jesus tinha um propósito, veja, Jesus não andava todo dia sobre as águas. Jesus ele andou sobre as águas porque ele tinha um propósito. O propósito de Jesus era salvar os seus discípulos. E deixa eu te dizer uma coisa, filho, quando é para salvar, Jesus anda sobre as águas, Jesus abre o mar vermelho, Jesus faz qualquer negócio quando o objetivo é salvar você, amém? E lá vai Jesus andando sobre as águas. E deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, queridos, que essa hora que Jesus foi andando sobre as águas era a 4ª vigília da noite, verso 25. Já era de madrugada, entre 3 e 6 da manhã. E pense comigo, entre 3 e 6 da manhã, Jesus andando sobre as águas. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você encontrasse, eu não sei se você já foi, se você já foi para o mar, se você já foi de madrugada à noite. Eu já morei em Salvador. E lá em Salvador nós temos o ferryboat. E eu não sei se você... eu já andei no ferryboat à noite. E deixa eu te dizer uma coisa. Rapaz, é escuro. E você não vê nada. Interessante. Pense. Se você visse um vulto branco, vestido branco, andando sobre as águas, o que é que você faria? Eu digo para você uma coisa, os discípulos foram corajosos, porque a Bíblia diz que os discípulos, eles exclamaram, é um fantasma, e começaram a gritar. Se fosse eu, filho, eu tinha pulado na água e tinha dito assim, me conta aí como é que foi, que vou cair fora. Mas antes dos discípulos tomarem qualquer decisão, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, queridos, que Jesus disse, sou eu, não tenham medo. E os discípulos aparentemente ficaram sem medo. E por que eles ficaram sem medo? Sabe por que eles ficaram sem medo? Porque, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, eles conheciam a voz de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você conhece a voz de Jesus? Você conhece a voz de Deus quando Deus fala com você? Você conhece a voz do Espírito Santo quando Ele fala ao seu coração? Deixa eu te dizer uma coisa, esse ano eu vou completar 24 anos de casamento. E se por algum motivo eu sair de casa e eu voltar e tiver sem chave e eu bater na porta e dizer assim, filha, sou eu, será que a minha esposa abre a porta? Claro que abre. E por que ela abre? Porque ela conhece a minha voz muito bem. E por que ela conhece a minha voz? Porque, queridos, nós temos 24 anos de casado, mais 2 de namoro e noivado, nós temos 26 anos de relacionamento. Para você conhecer a voz de Jesus, para você conhecer a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, você precisa também ter relacionamento com Ele. Você conhece a história, a Bíblia diz que Pedro pede para descer. A Bíblia diz que Jesus autoriza Pedro a descer do barco e ir ter com Jesus. Algumas pessoas criticam Pedro, porque Pedro, ele afundou, mas deixa eu te dizer, Pedro foi o único ser humano, como eu e você, que andou sobre as águas. Pedro, de alguma forma, ele tirou os olhos de Jesus, ele tirou o foco de Jesus
Nós não sabemos como foi isso, mas ele tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que prontamente, quando ele clama por socorro, Jesus vai ao encontro dele e o salva. E nós ficamos pensando assim, né? Que Pedro, ele afundou em câmera lenta, que Pedro foi afundando. Não, filho, você já jogou pedra na água? Como é que pedra afunda? Você joga a pedra aí? Foi assim, na hora que ele começou a afundar, ele foi para o fundo e Jesus foi lá. Ele clamou e Jesus prontamente foi lá e salvou Pedro. A Bíblia diz que ambos voltaram para o barco. E quando eles voltaram para o barco, os outros, quando viram todo esse milagre, não só da salvação de Pedro, mas a Bíblia diz que quando eles chegaram, Jesus acalmou a tempestade, cessou o vento e os que estavam no barco, verso 33, o adoraram, dizendo que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A tempestade que aparece aqui no texto da palavra de Deus, eu sempre comparo essa tempestade com a nossa vida. Nós passamos muitas tempestades nesse mundo, nós passamos muitas tempestades no barco da nossa vida. Qual a tempestade que você está passando agora, filho? Qual a tempestade que você está passando agora, filha? Será que é medo desse coronavírus? Será que é medo de sair de casa? Será que é medo de perder o emprego? Será que você está com algum problema de saúde, alguma doença grave? Será que você, nesta manhã, eu estou falando para alguém que perdeu o emprego, que está desempregado, que está com medo do futuro? Essas são as tempestades da vida. E deixa eu te dizer uma coisa. Fique tranquilo, Jesus está vendo e Jesus ele vai sair ao teu socorro, assim como ele saiu em socorro dos seus discípulos. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu não sei você, mas eu já orei muitas vezes e Jesus já veio ao meu socorro várias vezes. Jesus já veio, me socorreu, me ajudou. Mas muitas vezes, queridos, parece que a tempestade não passa, parece que a tempestade continua, parece que a tempestade ela não cessa. E eu quero dizer para você nessa manhã qual é o segredo para a tempestade cessar na sua vida. A Bíblia diz que Jesus saiu ao socorro dos discípulos e a tempestade estava ali. Jesus, ele foi até o barco, a tempestade estava lá. Jesus, ele chamou Pedro para descer do barco, a tempestade continuava. Pedro foi salvo por Jesus quando ele clamou e a tempestade continuava. Eles voltaram para o barco, a tempestade continuava. Mas sabe o que a Bíblia diz, filho? Sabe qual é o segredo para a tempestade da sua vida passar? E hoje ela vai passar em nome de Jesus. Sabe qual é o segredo? O segredo é você convidar Jesus para entrar no barco da tua vida. A Bíblia diz, filho, que quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. E eu queria que nesta manhã, que nesse momento, você convidasse Jesus para entrar no barco da sua vida. Porque Jesus vai entrar no barco da sua vida, Jesus vai levantar a sua mão poderosa, Jesus vai acalmar a tempestade da sua vida, a tempestade do seu coração. Você crê? Você crê, amém? Então eu queria convidar você agora para a gente orar. Você gostaria de orar comigo? E pedir para que Jesus, ele acalme a tempestade da sua vida e a tempestade do seu coração? Então, do jeito que você está, feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero colocar esse irmão, essa irmã, esse filho, essa filha em tuas poderosas mãos. Eu não sei qual é a tempestade, Senhor, que está abatendo os teus filhos. Se é a tempestade do medo, desse vírus que está se espalhando pelo mundo. Eu não sei se é o medo, Senhor, do desemprego. Se é o medo, Senhor, porque alguma doença grave já está instalada. Eu não sei qual é o medo, qual é a tempestade que está abatendo o teu filho e a tua filha agora. Mas eu entendo, Senhor, e eu aprendi nesta manhã que se nós convidarmos Jesus para entrar no barco da nossa vida, Ele não só acalmará a tempestade, mas Ele estará no controle da nossa vida. E nós queremos entregar o leme do barco da nossa vida em Tuas mãos. E queremos ter a certeza e descansar que o Senhor Jesus está cuidando de nós. Toma esse filho e essa filha agora em Tuas mãos e que ele possa convidar Jesus para entrar no barco da sua vida. Nós queremos pedir estas bênçãos, porque esta oração ela sobe ao Teu trono de graça, porque ela sai daqui nesta manhã e ela sai assinada. Em nome de Jesus.
Amém. Deus te abençoe, um abraço e convide Jesus para o barco da sua vida e tenha certeza que o comando da sua vida está nas mãos de Deus. Amém. Eu li essa história na Bíblia, que Pedro e os discípulos de barco foram a navegar, onde o destino estava para chegar. O vento forte soprou, a tempestade surgiu, e ao longe em meio às águas anda Cristo. Pedro mais depressa deu um pulo de fé, acredito e ouço Pedro dizer: você irá caminhar sobre as águas e vai pular do barco e andar. Você irá onde o mestre te chama, seguro em meio ao temporal. Senhor, te peço então, não me deixes cair. Se mesmo Pedro vendo duvidou e caiu, você verá sua fé sobre o mar, pois confie no Senhor. se quer hoje ao Pai ser tão puro, ou tão só andar no mar grande escuro, na vida teu caminho pro mal, e quer ver o fim do temporal. Está em Cristo a paz de toda a sua aflição. É simples crer em Deus e tudo passa em vão. Milagres acontecem ao não temer e só crer. Com firmeza você pode dizer: você irá caminhar sobre as águas e vai pular do barco e andar. Você irá onde o mestre te chama, seguro em meio ao temporal. Senhor, te peço então, não me deixes cair. Se mesmo Pedro vendo duvidou e caiu, você verá sua fé sobre o mar, pois confie no Senhor. Agora saiba apenas o que eu quero dizer, que Jesus é quem comanda toda a tempestade. Se as nuvens do pecado fizer ser provado, irá lançar a vil tormenta lá pro fundo do mar. Você irá caminhar sobre as águas e vai pular do barco e andar. Você irá onde o mestre te chama, seguro em meio ao temporal. Senhor, te peço então, não me deixes cair. Se mesmo Pedro vendo for pro fundo do mar, sua fé sobre o mar, pois confie. Você verá sua fé sobre o mar, pois confie. Confie no Senhor.